Imagine que você ama livros e tem o sonho de se tornar um bibliotecário, e quando finalmente consegue realizar o seu sonho, você morre e vai parar no mundo de fantasia. Você pensa que tudo vai dar certo desde que possa continuar a sua vida nesse novo mundo rodeado de livros, mas você descobre que livros são coisas extremamente raras e que apenas a nobreza e a realeza têm acesso. O que você faria como protagonista dessa história? Bom, é disso que vamos falar hoje, resumindo o anime Ascendance of a Bookworm, ou em japonês, Honzuki no Gekokujou, um anime isekai de fantasia que estreou na temporada de outono de 2019. Então, se você ficou curioso em saber como a protagonista desse anime vai agir, fica aí comigo que eu vou te trazer todos os principais acontecimentos desse anime. Logo depois de realizar o seu sonho de se tornar uma bibliotecária, a protagonista morre em um acidente e renasce como Mine, uma jovem garota filha de um pobre soldado de uma cidade com um rígido sistema de castas. Mesmo percebendo a situação desfavorável em que se encontra, a protagonista se consola pensando que estará tudo bem desde que ela tenha acesso a livros e possa ler, visto que a leitura é a atividade recreativa mais prazerosa para ela. Porém, para sua surpresa e espanto, seu pai não possui livro algum e mesmo sua irmã parece não saber o que é um livro. Mas a oportunidade surge quando a sua mãe a convida para ir até o mercado fazer compras. A protagonista deduz que, se algum lugar terá livros, será no mercado da cidade. Quando passeiam pela rua principal da cidade, a protagonista percebe que não há nenhuma escrita identificando as lojas e fica preocupada em estar em uma sociedade que a escrita não tenha sido desenvolvida. Mas a esperança reacende quando ela vê alguns caracteres em placas na frente das bancas. Era um sistema de números que indicavam o preço dos produtos. Logo ela encontra uma loja que havia um livro muito bem protegido. O mercador explica para Mine que livros são escritos à mão e por isso são muito caros, e apenas os nobres têm acesso. Ela pede para o mercador que permita que ela toque no livro, mas o homem fica um pouco desconfiado com o comportamento de Mine e prefere não arriscar a integridade daquele objeto valioso, e a protagonista vai para casa um pouco decepcionada. Depois da desilusão, a protagonista decide que ela mesma vai fabricar os seus próprios livros. Mine segue seus dias se adaptando a esse novo mundo medieval e todas as limitações em comparação com seu mundo original. Ela passa muito tempo ajudando em coisas na casa e não consegue focar em seu plano de escrever livros. Ela também percebe que seu novo corpo é um tanto frágil. Com pouco esforço, ela sente tonturas e por vezes chega a desmaiar. Grave bem essa informação, que ela vai ser muito importante para a história. A protagonista logo começa a usar seus conhecimentos para ter vantagens. Ao ver sua irmã mexendo com algumas sementes oleosas, ela pede algumas para extrair o óleo e fazer uma espécie de shampoo. Depois que Mine usa o extrato para lavar o seu cabelo, sua irmã e mãe ficam encantadas com o resultado e resolvem também usar o produto para terem cabelos mais sedosos. Mais tarde, Mine e sua irmã notam que seu pai esqueceu algo em casa e decidem ir até o portão da cidade para entregar a ele. Lá elas testemunham como é o dia do seu pai como capitão da guarda e também conhecem Otto, um dos soldados que sabe ler e escrever. A protagonista fica encantada em ver que o soldado portava um pergaminho e um pincel para escrever. A garota pede ao pai que compre um igual para ela, mas ele nega, dizendo que o preço de um único papel é o equivalente a um mês de trabalho e que não seria possível. Nesse momento, Otto oferece uma lousa que ele usava para Mine. Com isso, ela poderia escrever com giz e apagar. Isso anima Mine, que agora poderá praticar escrita e aprender esse novo idioma. Quando Otto entrega o objeto para a protagonista, ela aproveita para escrever o nome dela. Agora Mine aprendeu suas primeiras letras, as letras usadas em seu nome. Seguindo com o seu objetivo de criar livros, Mine tem a ideia de produzir o seu próprio papiro, inspirada na cultura egípcia, e pede para que sua irmã a ajude a extrair fibras de uma planta muito semelhante com o bambu. Ela usa as fibras para fazer um pseudo-papiro, trançando todas as fibras, mas o processo é muito lento. Depois de 3 dias se dedicando a trançar as fibras, ela desiste porque seria inviável produzir em grandes quantidades. Com essa primeira tentativa frustrada, a protagonista decide usar uma técnica utilizada na Mesopotâmia, que era a de fazer tábuas de argila para fazer gravuras, mas para isso ela precisaria esperar o inverno terminar. Nessa estação do ano, é época de uma fruta diferente, que a família da protagonista colhe todos os anos. Ela é muito parecida com um coco que possui um líquido.
A casca dessa fruta geralmente é triturada para fazer uma espécie de farinha para dar aos pássaros, mas Mine experimenta e percebe que aquilo é comestível e tem a ideia de preparar panquecas para os garotos que estavam famintos, e todos ficam surpresos com o quão gostoso aquela massa era. A mãe e a irmã de Mine começam a estranhar as atitudes e todas as coisas diferentes que a garota tem inventado, mas o pai diz que prefere ela assim, já que há pouco tempo atrás ela estava doente e à beira da morte. Grave esse detalhe. No dia seguinte, a irmã de Mine, Tully, e sua mãe vão colher algumas frutas. Então a protagonista vai com seu pai até o posto da guarda. Lá ela encontra Otto novamente e pede mais giz para ele. A garota vê Otto realizando alguns cálculos para fazer as contas das despesas da guarda, e Mine o alerta sobre alguns erros. Ele fica espantado por ela saber sobre cálculos e pede para que ela faça algumas contas sem utilizar o ábaco, apenas usando a lousa que ele dera para ela. Com isso, Mine faz um acordo com Otto. Ela vai ajudar nas contas em troca dele ensinar o alfabeto e providenciar gizes para ela. Continuando seu plano, Mine tenta ganhar a aprovação de seus pais para ir até a floresta. Ela pretende usar a argila para criar tabuletas e poder escrever nelas, mas por conta da sua saúde frágil, os pais da protagonista não permitirão enquanto ela não resolver o seu problema com fôlego. Convenientemente, Otto pede ao pai da protagonista a permissão para ela ser a sua assistente e ajudar nas tarefas de cálculo e escrita do pelotão. Agora Mine irá todos os dias para o portão para estudar e também ajudar nas burocracias. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Por conta da sua fragilidade, ela ficava muito mal depois de praticar uma simples caminhada e chegou a ficar 3 dias de cama com apenas uma ida e volta ao portão. Mas ela continuava indo quando se recuperava e aos poucos ela foi criando uma maior resistência física até que ela consegue ir alguns dias seguidos sem passar mal. E por ter aumentado a sua resistência física, ela consegue a autorização dos pais para ir até a floresta. As crianças vão até a floresta para colher lenha e a protagonista fica sozinha e começa a cavar a terra à procura de argila. E Lutz, um dos seus amigos, ajuda a garota para que ela não passe mal na volta. Com a argila retirada, Mine faz várias tabuletas e escrituras, mas os irmãos de Lutz, desavisados, encontram as tabuletas no chão e pisam em cima sem saber que elas eram importantes para a protagonista. E ela fica com muita raiva em ver o seu trabalho sendo desperdiçado e parece manifestar uma aura diferente por algum tempo. Ponto de atenção aqui também. Então, como forma de desculpas, os garotos ajudam a cavar mais argila para refazer as tabuletas. Por fim, depois de secarem, Mine leva as tabuletas para casa na intenção de assá-las, mas depois de colocá-las no forno, elas surpreendentemente explodem e sujam a casa toda. Foi mais um plano fracassado de Mine. Depois do fracasso com as tabuletas de argila, Tully, a irmã mais velha de Mine, que está completando 7 anos, será batizada e poderá se tornar aprendiz de alguém. A protagonista, que agora está com 6 anos, recebe uma faca e agora começará a ajudar nas tarefas de casa como sua irmã fazia. Detalhe que as crianças elas são batizadas com 7 anos e a partir desse momento que elas podem começar a estudar uma profissão e se tornar aprendiz de alguém, né? Então só com 7 anos que eles podem fazer isso. Com a faca em mãos, ela tem mais uma ideia para seu grande plano de escrever livros, inspirado na cultura chinesa. Usar a faca para esculpir madeira e fazer delas tabuletas. Então quando vai à floresta com Lutz, ela começa a esculpir madeira e o garoto a ajuda, mas eles não conseguem fazer nada para escrever no objeto. Mais tarde, a protagonista tem a ideia de usar a fuligem para tentar criar uma espécie de grafite, mas ao perceber que sua mãe usou todas as suas tabletas como lenha, ela se enche de raiva e aquela aura misteriosa surge mais uma vez, fazendo com que Mine desmaie e passe 5 dias de cama. E o que vocês acham que é essa aura misteriosa, hein? Comenta aí pra gente ver se a gente vai descobrir depois. Refletindo sobre suas constantes falhas, Mine pensa em desistir e sumir, mas se lembra que fez uma promessa para Lutz e se mantém firme nesse novo mundo para não desapontar o seu amigo. Episódio 6. A protagonista quer ajudar o seu amigo Lutz e que tem vontade de se tornar aprendiz de um comerciante e viajante. Então ela organiza um encontro com Otto, que já exerceu essa profissão, para falar a Lutz como é. Mas Otto desencoraja o garoto por conta das dificuldades da profissão, e que é melhor que ele se torne um comerciante fixo em uma cidade. Otto também levou um comerciante chamado Benno para a reunião, e o homem acaba aceitando Lutz e Mine como seus aprendizes, após perceber o potencial das ideias que Mine tem. Agora o que ela precisa é entregar um protótipo do papel para convencer o homem. Então ela e Lutz começam a estudar como eles podem criar ferramentas que usarão para fabricar o papel.
papel. Um dos itens que eles precisarão são pregos, então ela aproveita o interesse do Otto sobre o produto que ela passa em seus cabelos, que deixa os cabelos mais sedosos e bonitos, para firmarem um contrato de troca. Ela fornece o produto e ele fornece os pregos. Depois de fornecer o produto e ensinar a esposa de Otto como utilizar, ela recebe seus pregos e vai até Lutz para fabricarem seus primeiros equipamentos. Mine e Lutz são convidados por Benno para almoçar e a protagonista percebe que o homem está bravo e que parece estar prestes a brigar com ela por algum motivo. Após terminarem a refeição, Benno chama a atenção de Mine por ela ter negociado itens com Otto. Como ele vai comercializar os papéis que a protagonista criar, ele exige que tudo relacionado à fabricação desses itens seja conversado com ele. A partir de agora, ele vai providenciar tudo o que ela precisar para construir suas ferramentas de trabalho. Então eles aproveitam para negociar as condições de contratos entre eles. Benno pede como garantia a receita do shampoo que Mine desenvolveu, e eles também formalizam um contrato sobre os direitos de venda e produção de papel. E é nesse momento que a protagonista percebe estar em um mundo de fantasia, quando é mencionado que eles usarão um feitiço para selar o contrato. Lutz, Benno e Mine assinam um contrato com itens mágicos que queimam à sua frente. Na volta para casa, Lutz parece um tanto incomodado. Ele questiona Mine sobre ela ser a garota que ele conheceu. Quando estava assistindo Mine negociando, ele mal entendeu o que estava sendo dito. Ver a sua amiga de infância negociando de igual para igual com um adulto não fazia sentido para ele. A protagonista fica preocupada com a possível reação das pessoas à sua volta caso descubram a verdade, que ela renasceu nesse novo mundo com as memórias de sua vida passada e chega a ter pesadelos em que ela é perseguida por seus amigos e familiares. Mine decide que vai fazer o possível para esconder o seu segredo, mas que vai continuar perseguindo seu sonho de vender livros para não ter arrependimentos caso algo aconteça. Bom galera, esse foi o resumo da primeira página do anime Ascendance of a Bookworm. Se você gostou do resumo desse anime, é importante que você se inscreva no canal, porque semana que vem eu vou publicar a continuação desse resumo. Então se inscreve aí, deixa o like para me ajudar a alcançar mais pessoas que gostam desse anime de aventura e fantasia como esse. É isso, muito obrigado e até semana que vem.